né? Então, a explosão do Google, né? O famoso Dr. Google que todo mundo fala, que todo mundo usa. Recebe o diagnóstico, vai lá, bota lá, aparece 2.000 links. Estamos aqui com mais um episódio com aquele intuito de desconstruir o que é a verdadeira realidade de algumas profissões, de alguns dia a dias. A querida Lu Holtz está aqui hoje. Lu, antes de qualquer coisa, o que você faz? Bel, eu sou, então, gestora, né, fundadora e presidente de uma ONG, que se chama Instituto Oncoguia. ONG? O que você pensa quando pensa em ONG, né? Vamos entender como alguém decide ser ONG e o que você pode aprender com isso. Mas vamos lá para trás, então. Vamos lá para trás. Quando você era menor, você já pensava em fazer algum trabalho social? Você já pensava nesse tema? O que você estudou? Bel, eu sou do interior, né? Então eu sou de Tatuí e a minha saída de Tatuí para São Paulo, acho que foi um marco importante, né? Eu não sabia direito o que estudar. Aí eu escolhi psico, eu passei aqui na PUC em São Paulo e foi muito curioso porque na faculdade, Bel, os temas mais doloridos da vida eram os temas que me puxavam. É mesmo? É. Aí mais pro final eu escolhi mesmo fazer toda uma finalização da faculdade mais relacionada à psicologia hospitalar e fui fazer uma especialização em psico-oncologia. Então, existe a psico-oncologista, que é uma profissional capacitada para atender o paciente, para atender a família, para fazer um acompanhamento da equipe. E eu fiz isso. Isso é pós-acompanhamento geral? É, assim, você pode estar inserido desde em ações de prevenção, mas o ideal é que você entre no momento que o paciente recebe o diagnóstico. Tudo muda, né, Bel? Tudo muda, a vida desmonta. Eu lembro até de uma primeira vez lá que eu passei por um processo de entrevista e eu lembro dessa pessoa me perguntando, mas o que te puxa, né? O que te leva para esse lado? E era uma coisa de tentar amenizar a dor do outro. Você se formou como uma psicóloga focada em oncologia. Eu virei uma psico-oncologista. Teve um momento. Falar essa palavra. É, psico-oncologista. É. Deve moldar muito sua vida, né? Eles devem ensinar muito. Muito, é aprendizado diário, né, Bel? Porque tudo, ainda mais na psicologia, que você tem que trabalhar transferência contra transferência, o que é meu, o que é seu, né? Como é que você não leva a dor do outro para casa, mas por outro lado você fica extremamente tocado com tudo que a pessoa está sentindo. Então, realmente, né, um super exercício aí de autocuidado, de cuidado com o outro, né? Bem difícil, assim, mas muito especial. E aí, no consultório, paralelamente, eu comecei a ver o quanto uma informação inadequada prejudicava o paciente, né? Então, a explosão do Google, né? O famoso Dr. Google que todo mundo fala. Que todo mundo usa. Recebe o diagnóstico, vai lá, bota lá, sarcoma na internet e aparece 2.000 links. E sem esse know-how de saber classificar, né? O que é uma fonte adequada, o que é uma fonte segura. Mas aí eu comecei a ver, né? Esse paciente chegando no consultório, inclusive muito abalado emocionalmente, por conta dessa informação. Aí eu fui estudar, eu achei uma ONG suíça muito legal que chama Health on the Net Foundation, que regulamenta o que é uma informação de qualidade em saúde. Nossa, tipo, você tem um carimbo deles, você é tem porque um carimbo, é bom. Eles têm um selinho que chama Home Code e eles têm 8 princípios da autonomia, princípios da fonte, princípios da transparência. Então são 8 princípios que você, se você se classifica ali, eles avaliam e eles te dão ou não esse selinho, né, de certificado que sim, esse seu site tem um selinho de qualidade. Que legal! Aí eu descobri tudo isso, fui ver que no Brasil não tinha isso ainda, o CRM estava começando a discutir isso. E essa altura a Bel tinha tido a ideia de fazer um site pequenininho na internet chamado Oncoguia. Quem fez esse site? Onde você conseguiu fazer o site? Então, aí acho que aí é muito interessante, porque eu tinha na época um namorado que trabalhava no mundo da oncologia e eu fui falar com o dono da empresa dele, que você não quer ter esse site para sua empresa? Ele falou para mim, Lu, como assim, né? Ele falou, não, ele é seu. Mas ele falou pra mim, o que você precisa pra fazer? Eu falei, preciso de uma empresa que faça o site, depois eu toco. E ele bancou. E era você escrevendo? Como que era? Eu tinha 2 parceiros. Eu tinha um amigo médico que me ajudava com conteúdo mais médico. Eu tinha uma advogada que me ajudava com conteúdo mais jurídico, de direitos. E depois era eu. E aí, Bel, assim, né? Foram 6 anos, né?
até realmente 2009, para tomar a decisão de virar uma ONG, de muito aprendizado. E o que passava pela sua cabeça e pelo seu coração, assim, né? Acho que essa experiência, né, eu não sabia nada. E eu lembro de uma primeira reunião, assim, que eu fui conversar, então tá, vamos fazer contrato, qual que é o seu CNPJ? Então tudo isso eu fui atrás. Mas eu sabia que poderiam ter anunciantes que poderiam se interessar pelo conteúdo que estava ali e pelo público que eu estava atingindo, né? Mas olha, já é um passo bem grande. Acho que vai anos-luz de você perceber que você está escrevendo e que pode ter um patrocinador. E o site foi crescendo. O site foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu fui cada vez mais mergulhando nesse mundo da oncologia. E aí, Bel, aconteceu uma coisa muito especial, porque com um dos médicos que eu trabalhava, que era o Dr. Auro, ele falou, porque eu vou te indicar para ser gerente, né, program manager de um projeto internacional. De repente chega um e-mail, uma entrevista, e aí era de uma ONG americana que chama Susan Komen, que é a maior ONG de câncer de mama, é a do lacinho cor-de-rosa e tal. E eu passei, Bel. E eu lembro deles eles falavam muito uma palavrinha que é o advocacy, né? Que eu não conseguia entender aquilo, como que era a tradução daquilo no Brasil. E advocacy, pra quem tá perguntando, é um trabalho muito claro de você conseguir pegar informações e ter certeza que chega nas pessoas de uma forma transparente, de uma forma correta. É meio que virar um embaixador daquele tema que você... Eu gosto muito da palavrinha defesa, sabe? Que é quando você defende uma causa, né? Usando todos esses atributos que você acabou de explicar, né? E aí era toda essa discussão. O objetivo era capacitar ONGs pequenininhas de câncer de mama. Então isso foi... E obviamente isso começou a... Foi muito revolucionário. Fazer pensar, né? Será que eu posso ter uma ONG nesse tema? Pois é. E aí eu vi uma ONG muito importante nessa época, que chamava B Câncer, fechar, a Associação Brasileira de Câncer. E ficou um espaço, o onco crescendo, as pessoas já achavam que o onco era ONG. Não era, né? Era uma empresa minha. Então, até então, você não sabia se você ia realmente transformar isso numa empresa, não. se ia... A princípio era isso. Eu tinha ali um site que estava crescendo, né? E eu fui sendo cada vez mais capturada, acho que pela causa mesmo, sabe, Bel? Porque uma coisa é você informar, e aí você tá ali numa coisa, né, talvez mais proativa e não tão receptiva. A coisa começa a ficar muito dolorida. Eu já sabia a dor de um único paciente aqui recebendo o diagnóstico do câncer, né? Eu passei a ver a dor de muitos, sabe? Começar a olhar muito mais profundamente para as políticas públicas. E quando virou assim oficialmente uma ONG, o que mudou? Na verdade, eu imagino que foi um processo natural, não mudou muito do dia a dia. Ou realmente você falou, agora tenho que recrutar gente? Eu acho que foi algumas coisas foi natural, né? Foram acontecendo devagarzinho, mas era uma mudança, né, Bel? Você começa a existir, né, como organização sem fins lucrativos. O que significa isso? Né? Eu tinha muito claro, nessa altura do campeonato, eu já tinha muito claro que, mesmo sem fins lucrativos, eu queria gerir um negócio, né? Então, eu queria dar emprego para as pessoas, porque, igual você começou falando, as pessoas acham que a ONG é todo mundo voluntário, e o ONCO a gente tinha muita clareza que a gente estava criando uma ONG, né, um negócio que ia dar emprego para as pessoas, que tinha que ser sustentável e que ia ser uma ONG de defesa de direitos, né? A gente ia existir para defender os direitos do paciente com câncer, usando informação de qualidade, educação, apoio, orientação e trabalhar pesado para melhorar as políticas públicas de câncer no Brasil. Qual que é um outro projeto que você queira contar pra gente, além do portal? O canal Ligue Câncer, Bel. O canal Ligue Câncer é muito especial. Então, eu tenho hoje um 0800 nacional, gratuito. Qualquer pessoa pode ligar, de qualquer lugar do Brasil. De qualquer lugar do Brasil, de telefone fixo, Bel. Né? A gente ainda tá vendo um pouco isso, de como é que a gente atende celular. Mas que vai receber acolhimento, orientação personalizada, colo. Não é um call center, elas não têm tempo para desligar a ligação. A meta delas é desligar, garantindo, Bel, que a pessoa saúde mental tá pronta para ir atrás de resolver seu problema. Como você treina pessoas que atendem? Porque além da informação ser extremamente importante, acho que o tato é... A gente teve que cuidar tanto dessa parte mais de suporte emocional, mas elas foram muito capacitadas para as questões de direitos. Porque essa é a grande demanda, né? Porque é isso, assim, a gente não faz por você. A ideia é que você termine a ligação se sentindo preparada para ir resolver seu problema, né? Então a gente te instrumentaliza com documentos, com números de lei, com possíveis saídas, para que você consiga ir lá, né? Inclusive de discurso, sendo a sua advocate. E quantas ligações vocês recebem? A
A gente tem uma média de 300 mês. É bastante. Assim, é bom. Todo dia tem gente chegando. Tem. Eu tenho 4, né? 4 atendentes Qual especialistas. Qual é o número? Você tem de cabeça? Que número que liga? 0800? Ah, claro. 0800 773 1666. O número de telefone. É. Como que é essa parte, assim? Porque para uma psicóloga virar advocate... Qual que é o trabalho? É um trabalho de muito longo prazo e focado mesmo em políticas públicas. Brasília? Assim, É Brasília. Eu tenho um time, né? Eu tenho o Thiago, que é o nosso coordenador de advocacy, que a formação dele, ele é advogado, com esse olhar aí de políticas públicas, de gestão de políticas públicas. E aí, Bel, é olhar para legislativo, executivo e judiciário o tempo inteiro, né? O trabalho é maior com o legislativo, mas a gente também olha, né, para o que o governo está fazendo, o que o Ministério da Saúde está fazendo. E tem alguma luta que nesse momento está acontecendo? Alguma luta grande? Tem, Bel. A gente tem uma questão super importante que foi aprovada uma lei, que é a lei dos 60 dias, que então todo paciente com câncer do SUS, que a partir do momento que você vê lá no anatomopatológico, né, a data do seu diagnóstico, o SUS tem que começar o seu tratamento em 60 dias. O que a gente está brigando muito é para que realmente ela aconteça na prática. Então, eu acho que o grande recado é para que as pessoas conheçam a lei, né? A gente fica triste no Brasil porque parece que tudo que é lei, a gente fez essa papinho, né, de que não vingou. E não é bem assim, né? Não, acho que não é bem assim. Nossa, eu imagino, a gente tá falando de empresas, de sem fins lucrativos, mas eu imagino que o lucro emocional que você tem é algo fora de série. Quais são 2, 3 histórias de pessoas que tiveram sua vida totalmente mudadas? A gente tem um projeto lindo, Bel, que chama Rede Agentes Mais Vida. Chama Rede Mais Vida. O que a gente fez? Há 5 anos a gente vem trabalhando com um grupo específico de pacientes, que são pacientes que têm câncer de mama já com metástase. Então significa que não é mais a paciente que está curada. E o que a gente fez? A gente fez um primeiro grande evento só para elas, porque a gente ouviu delas que elas não se sentiam incluídas no Outubro Rosa. Olha que interessante. Por quê? Porque o Outubro Rosa foca em quem está curado. Mas a gente ouviu e falou, vamos fazer um evento só para elas. E aí desse evento ficou um grupinho muito próximo da gente que queria fazer alguma coisa. A gente sentou, discutiu e falou, bom, né, o que vocês querem? A gente quer ser voluntário do ONCO, mas a gente quer achar as mulheres que têm o que a gente tem e que não tiveram o apoio que a gente teve de vocês. E a gente oficializou então a Rede Mais Vida, inclusive com o apoio de uma ONG internacional que chama o ICC, que é a Union International Cancer Control. Então a gente, agora, né, até no momento a gente encerrou um projeto muito bacana que a gente fez em Campo Grande, Bel, que foi focado em capacitar agentes de saúde, né, que é aquele profissional que faz parte do programa da saúde da família, que visita todas as comunidades para as questões específicas de saúde da mulher. A gente fez uma capacitação, a cidade tem acho que 1000 agentes de saúde, a gente conseguiu capacitar metade, porque foi a turma que a própria prefeitura escolheu, e foi um projeto muito bacana, inteirinho, com o apoio da American Cancer Society. E nesses anos todos, a gente está contando aqui várias conquistas e os desafios. Inúmeros, porque é o que a gente estava falando um pouquinho, né? É uma empresa, né, que tem contas para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho, né, funcionário, eu sou, né, uma presidente remunerada, né? Então, você tem aí um custo que é mais administrativo, que tem que vir um pouquinho de projeto, que você coloca lá a taxa administrativa e tem que entrar dinheiro de algum lugar, né? Então, você tem que o tempo inteiro estar buscando novos parceiros que entendam esse desafio da ONG. Mas é muito duro, Bel. Eu acho que tem uma coisa que falta no brasileiro, assim, né? E acho que é de todo mundo, eu também aprendi isso, né? Que é essa cultura para a cidadania, né? A maioria você chega nos Estados Unidos, né? Assim, todo mundo está envolvido numa causa, tem um trabalho voluntário. A gente não tem isso aqui. É muito difícil. Quando eu voltei para isso, pela causa da educação, como causa mesmo. Então, quando eu voltei e decidi, junto à minha empresa, além de todos os treinamentos que a gente tem, eu preciso, sim, fazer um tour de eventos e palestras ao redor do Brasil. Mas as pessoas pensam, nossa, está fazendo palestras para divulgar o que faz. Não! É só para crescer o Oncoguia. Crescer a Oncoguia é crescer a discussão sobre esse assunto. É ajudar mais gente. Você não está ajudando Lu Holtz. Quem vê de fora não tem noção da responsabilidade que é isso.
isso. E tem tanta coisa pra fazer, Bel. E às vezes eu falo assim, e a gente é pequenininho e tá metido numas brigas tão grandes, sabe? Que eu falo, meu Deus, né? Que grau realmente de maturidade que a gente precisa ter. Já foi, né? Tem uma coisa muito legal que é credibilidade, sabe? Credibilidade e legitimidade. Hoje, os principais veículos de comunicação, toda vez que vão escrever sobre câncer, eles ligam pra gente. Ai, que legal, pra verificar. Então, assim, pra validar se a informação é correta, pra pedir personagem, pra colocar a gente como porta-voz, né? Pra ouvir a nossa opinião. Então, isso não tem preço, né, Bel? Mas tem muita história. E é isso, e todo mundo tem alguém muito pertinho com câncer. Acho que as pessoas entenderem, a gente está falando de 600 mil novos casos de câncer todo ano, né? Assim, no Brasil? No Brasil. 600 mil? 600 mil novos casos. A gente tem um problema no Brasil de pouco dado, né? E aí, assim, quase 60 mil para mama, quase mais de 60 mil para próstata. Ainda muitos casos de câncer de colo de útero, que inclusive a gente vai lançar uma campanha bem bacana, porque a mulherada não tá fazendo Papa Nicolau. Né? A gente até vai fazer um workshop agora para jornalistas e a gente está chamando de câncer do colo de útero a doença que não deveria existir. Porque poderia ser totalmente prevenida. Eu tenho vergonha. Eu vou para eventos internacionais e eu conto que a gente tem câncer de colo de útero no Brasil, as pessoas falam, sabe? Porque não deveria existir. A gente precisa, como mulher, fazer o exame de Papa Nicolau e não pode deixar passar. Não pode. Como pode, né? Uma falta de disciplina ou de acesso a conhecimento que leva a algo que pode mudar a vida da pessoa para sempre. Questões culturais, tem lugar do Brasil que o marido não deixa a mulher fazer. A gente ainda tem isso. E vocês fazem trabalho para educar também esses maridos? Também. Acho que o recado é para todo mundo, né? Acho depende de eles quererem ouvir, obviamente. Tem que empoderar a mulher, né? Dela entender qual a importância daquilo, de como é que ela explica em casa. Porque a fantasia é o médico, né? É um pouco do ciúme do médico que vai fazer o exame, que está expondo a mulher. E é isso, né? A gente ainda tem realmente esse cenário, né? Indo para a questão de violência da mulher, que é gravíssima também no Brasil, né? Tem que ser corajosa para conseguir impor uma voz nisso. Mas acho que é o que você tava, né, que você começou a me perguntar, Bel. Mas o retorno é muito especial. Só contando um pouquinho lá da rede, né? Que eu comecei a te contar um pouquinho. E é tão gratificante ver no que essas pacientes, no que essas mulheres se transformaram. Como que sabe? tá a rede hoje? Então, a gente já conseguiu, ação em 15, a gente já conseguiu mapear mais de 300 outras mulheres. É mesmo? Espalhadas pelo Brasil inteiro. E elas se apoiam, elas se conectam. A gente está se preparando aí para a nova edição em outubro do Eventão, né? Da rede. E fazendo muita diferença, né? Nessa coisa do apoio mútuo. Tem um lance de um pertencimento, de um apoio que faz toda a diferença. Né? Então, de não se sentir sozinho, de saber que alguém tem suas dores também. Que tá junto comigo, né? E é muito dolorido, porque a gente tem pacientes do SUS e de plano de saúde, mas eu tenho uma fala da Rê, que é muito especial, que ela fala assim, que com a gente, ela aprendeu, Bel, a fazer perguntas, né? Ela aprendeu a se dar conta de quais poderiam ser as dúvidas delas, porque ela falou, antes eu não conseguia nem fazer pergunta para o meu médico, porque eu não sabia o que perguntar. E você só vai, né? Como você não tem esse controle das rédeas da situação. Você vai indo, né? Assim, o que te mandam fazer, você faz, né? Você não para refletir, mas isso é o melhor para mim? A gente falou bastante de direitos. Quais são? Bastou receber o diagnóstico de câncer, e tem uma coisa que confunde muito as pessoas, é que assim, nem sempre basta ter câncer para ter o direito. Então, passa muito por uma questão do câncer envolver uma deficiência física. Então, por exemplo, existe isenção de vários impostos na hora que você vai comprar um carro. Mas você precisa de um relatório médico que prove que você ficou, por exemplo, você fez a retirada dos linfonodos e aí então você não pode, você precisa de um carro automático, entendeu? Então precisa sempre Você tem que provar. Então não é questão de bastou ter câncer para ter acesso a alguns direitos, não é. Então tem desde, claro, isenção de IPIs, alguns municípios de São Paulo têm isenção de IPTU. Em São Paulo você tem direito a rodízio a isenção do rodízio, você tem direito, se você está em quimio e rádio, você pode não pagar o transporte público. E vocês fazem um mapeamento de todos esses direitos, isso, inclusive por região. Por região. E a gente tem também auxiliado na construção de novos direitos. Tem um negócio super legal em Brasília que chama Observatório do Paciente com Câncer. E aí eles estão lá constantemente criando novos direitos, levantando novos direitos, que é bem bacana. E as pessoas podem ajudar também, elas podem sugerir coisas, elas podem mostrar o que descobriram na cidade
responsabilidade delas. A gente tem um conceito no onco que eu adoro, né? Que tem toda essa história agora de tudo é empoderado, né? Tudo é pessoa empoderada, mulher empoderada. No Paciente com Câncer a gente também trabalha esse conceito de empoderamento do paciente, mas eu achei a palavra meio, né, complicadinha e a gente criou um conceito que chama PAR, Bel. PAR, que é o paciente ativo e responsável. E que é legal, porque serve para pessoa, né? E acho que aqui é muito importante, porque às vezes a gente pensa, e a responsabilidade do paciente? Que é fácil não você... é só direitos, isso. É fácil você pensar nos direitos, é fácil você pensar na dor que aquela pessoa Mas tem. existem deveres. E os deveres? Sabe que uma vez eu conversei até com um gestor aqui, né, o coordenador da oncologia de São Paulo, e olha como às vezes a gente fica num lugar difícil, né, como é importante ouvir todos os lados, né, e eu tava lá brigando, falando que eu queria mais mamógrafo, Sim. que eu queria mais vaga para mamografia, que eu queria mais mastologistas, tal, não sei o quê, porque o número mostra que as pessoas estão na fila esperando muito tempo, né, tem um dado na cidade de São Paulo que para você fazer uma colonoscopia... Olhar para o número isolado também pode te deixar totalmente míope, né? Tudo você tem que olhar por todo, né? Você tem que unir, você tem que ouvir todos os lados, né? E o cara virou pra mim e falou, Luciana, de cada 10 consultas, existem 7 faltas. 7 faltas de 10? É. Então, eu acho que, assim, por isso que a gente fala muito de paciente ativo e responsável, né? Eu acho que se você agendou, o que a gente via muito era, a gente ia perguntar, mas por que você faltou? Existe um descrédito tão grande com o sistema de saúde, Bel? Quando você tá sendo... Que é um pouco assim, puta, eu não vou, então o médico não vai estar lá mesmo, sabe? Existe um descrédito muito grande. É um efeito em loop. O tempo inteiro. Mas tem de tudo, Bel. Tem a patroa que não dispensa do trabalho, né? Então tem que ter uma compreensão de todo mundo, né? Para que a coisa flua, né? Tem que ter todo mundo. E a gente discute muito isso. Eu acho que tem direitos sim, mas tem deveres. É impressionante. É um trabalho magnífico, magnífico. Desde a primeira vez que eu te conheci, eu fiquei encantada com o trabalho. Sei o quanto é difícil fazer acontecer. Sei o quanto muitas vezes você toma para si algo que às vezes nem as pessoas que você tá ajudando têm magnitude do esforço que tem por trás. Claro, quando elas usam o serviço, quando elas sabem do efeito, fica tudo muito mais claro. Mas eu convido todo mundo de verdade a conhecer mais do trabalho da Lu. Acessa oncoguia.org.br oncoguia.org.br, tem muita informação. Se não é algo que diretamente toca você, com certeza é algo que toca alguém muito próximo. A gente está lançando hoje o app Oncoguia. Olha, dá para baixar também. Exatamente, hoje já está em trabalho na Apple, tem o app Oncoguia com 3 frentes muito legais, Bel. Tem um questionário que você consegue personalizar. Ajuda a disciplina até, né? Para você se preparar para consulta com o médico. E aí toda uma parte de agenda mesmo, né? Para você colocar os seus horários, exames, o horário da quimio, o horário da consulta e tal. Poxa, parabéns, parabéns. E eu fico muito fascinada, porque são mais de 15 anos de história, além de toda a história pessoal da Lu, de já tá interessada nesse assunto antes disso, e tá se reinventando e fazendo, né? Às vezes a gente pensa, quantas grandes empresas não se organizam para ter um aplicativo? E olhar para o Oncoguia e pensar como eu posso chegar a mais gente, como eu posso ser mais eficiente, como eu posso estar realmente nos olhos das pessoas, porque é importante, porque às vezes é questão de vida ou morte. Parabéns pelo trabalho que você realiza e muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E você também pode fazer coisas assim. Se você se interessa, se você passa para alguém, se você tem uma empresa e de alguma forma quer ajudar uma causa. Um mundo onde pessoas não necessariamente se fecham só para aquilo que elas fazem, mas todos têm a missão de se ajudar de alguma maneira, todo mundo ganha. Muito obrigada, Lu. Parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe Oncoguia também. E agora falta conhecer os pequenos. Sim, senhorita. E acho que é isso, gostei de você falar. Eu tenho realmente uma equipe do coração que está lá comigo e que todos os dias faz todo esse trabalho acontecer. Ótimo. Muito, muito obrigada. E quero ir lá um dia, quero muito fazer uma turma com pacientes. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, valeu. Querida. Beijo. Obrigadão.